Olá, gente, aqui é a Lelé do blog Scrap Space da Lelé e hoje eu vou apresentar para vocês a Binder All, que nós brasileiros chamamos de Bia. É uma encadernadora portátil, ela é relativamente leve, ela tem um pouco mais de 1 kg, 1,4 kg. E eu vou inicialmente apresentar as características dela e em seguida eu vou demonstrar o seu uso, ok? Então, quando nós adquirimos, ela vem, além da encadernadora, o seu manual e essas plaquetas aqui com as medidas dos espirais que nós podemos utilizar nela. Suas características gerais: ela faz uma furação quadrada e de uma única vez perfura 6 furinhos, certo? Ela possui essa barra que é uma barra estabilizadora, que quando a gente for utilizá-la, de preferência ela esteja estendida para dar estabilidade. Temos aqui a sua alavanca, que serve para duas coisas: primeiramente para fazer a furação e em um segundo momento para a gente fechar o espiral. Além disso, ela veio com essa plaquinha que limita o número de furos, ou seja, se eu não quiser utilizar os 6 furos, eu posiciono essa placa aqui e utilizo menos furos. Ela vem também com esta barrinha extensora para papéis que sejam maiores do que 10 centímetros, certo? Ela posiciona aqui de modo a trazer mais precisão e assim eu consigo fazer a furação de ambos os lados na mesma posição. E aqui do lado ela vem, nós temos aqui esse botão com as funções A, B, C e D, que nos permite perfurar o papel de distintas maneiras, ok? É importante se atentar a alguns aspectos ao utilizar a Bia, certo? A gente faz, após fazer a furação, a gente utiliza esse tipo de espiral que é conhecido como Aire-O ou duplo anel, certo? Vocês podem ver, ele tem um duplo anel. Existem de diversas marcas, né? E a gente pode utilizar que não necessariamente seja da marca Zulter, mas é importante ficar atento a uma coisa: o Aire-O, eles são divididos em passo 2 vezes 1 versus 1 e passo 3 versus 1. O que é esse passo? O passo é a quantidade de furos por cada polegada. E a Bia, ela só trabalha com o passo 2.1. Desculpa, 2 versus 1. Ela nunca compre o passo 3 versus 1. Não dá certo, né? Fica esquisito, acaba que o trabalho fica feio. E a gente vai observar que o passo, quando a gente vê o gabarito dos espirais, que o passo 3 versus 1, ele é bem mais interessante, pelo menos para a maioria das pessoas, porque são justamente os espirais que comportam até 110 folhas. O passo 2.1, que é esse aqui, que é esse meu aqui, é a partir de 110 folhas. Ela faz encadernação a partir de 110 folhas. E às vezes a gente quer fazer um bloquinho pequeno, como esse aqui, por exemplo, que precisa de um que só encontraria no passo 3 versus 1. E a gente fica bem tentada a adquirir o passo 3 versus 1, mas não adianta, realmente vai estragar. Esse aqui que eu fiz esse bloquinho, ele é da marca Zulter, certo? Que é, infelizmente, pelo menos eu encontro aqui no Brasil, bem mais caro do que esse que a gente compra de uma marca genérica. Então eu preferi, por exemplo, comprar uma caixa com esse maior, que esse aqui é de 5,8 polegadas ou 16 milímetros e permite fazer encadernações a partir de 110 páginas, né? Enfim. Além disso, é importante que a gente, ao utilizar a Bia, a gente adquira um alicate de corte diagonal para poder fazer o corte do Aire-O, certo? Ele é um pouquinho mais duro. A gente precisa de um alicate que
que permita fazer esse corte, porque uma tesoura a gente não vai conseguir. Talvez com esse que é mais fininho a gente até consiga fazer com uma tesoura, mas esse maior realmente somente com um alicate. Esse aqui era um alicate de bijuteria, mas a gente consegue encontrar até aquelas lojas de material para casa e construção, até um pouco maiores do que esse meu aqui, certo? Uma vantagem que a gente tem na Bia, além do seu tamanho reduzido, né, de ser uma encadernadora bem pequena, ela é porque ela fura chipboard, que são aqueles papelões bem grossos, perfura acrílico, tecido, ou seja, a gente acaba conseguindo perfurar uma gama maior de materiais que não somente o papel, né, então a gente consegue expandir um pouco mais o nosso trabalho, certo? Então agora eu vou demonstrar para vocês como a gente faz o uso. Primeiramente eu vou mostrar como se faz a furação. Nós temos aqui a seta que indica exatamente o centro da furação, certo? Eu vou inicialmente deixar na posição A, que é a posição aberta, ou seja, não vai ter nada impedindo a passagem, certo? Eu vou tentar posicionar bem no meio. Eu vou colocar de lado para eu poder operar aqui a máquina. Baixo e a furação ela é feita, certo? Essa é a maneira mais simples, assim, básica, né, do funcionamento dela. Suponhamos agora que eu quero fazer uma furação desse lado menor do papel, no caso, imaginemos que seja um mini bloco. Então eu vou abrir aqui, puxar a minha barra, encaixar a minha placa e vou empurrar até a quantidade de furos que eu quero. Se eu quero 5 furos ou se eu quero 4 furos. No caso eu vou querer 4 furos, certo? Então eu posiciono aqui e ela vai fechar 2 furos. Eu fecho, encaixo o meu papel, né? E faço a furação, certo? Então aqui ficou a furação. Agora eu vou demonstrar como é que faz a furação de papéis maiores, né? Uma furação contínua. Eu vou abrir para tirar aqui puxar minha barra e tirar minha plaqueta. E eu vou utilizar, para tanto, as opções B e D, ok? Inicialmente eu vou começar na posição D, que ela fica totalmente fechada. Eu posiciono aqui o meu papel e faço a furação. E aí ela vai deixar essa margem aqui. Agora eu passo para a opção B. E aqui, se vocês observarem, tem um receptáculo para receber o furo. Eu vou encaixar. Eu vou encaixar no terceiro furo, mas isso, gente, vai ser de acordo com o tamanho do seu papel. Tem as medidas no manual para saber exatamente, para deixar exatamente a mesma margem aqui do outro lado, certo? Aí ela vai lhe indicar se você coloca no furo 1, 2 ou 3. Eu vou colocar no 3 apenas para demonstrar a vocês como é que faz o furo contínuo. Então, eu coloquei aqui no terceiro furo e fiz a furação, certo? Continuar aqui para mostrar para vocês até furar o papel. Pronto. O papel é torto, por isso que ficou assim, a furação aqui bem torto, porque o corte estava mal feito. E se vocês verem, né, aqui a margem acabou ficando menor do que desse lado, certo? Mas é como eu disse pra vocês, tem que ver no manual qual é a medida exata para poder ficar dos dois lados, certo? E no caso, gente, a opção C, que foi que eu não apresentei pra vocês, a gente utiliza quando vai fazer, por exemplo, um caderno, uma encadernação cujas capas elas são um pouco maiores do que o seu miolo, né? Quando ela tem, por exemplo, uns 3 milímetros de cada lado a mais do que o miolo, que aí a gente consegue posicionar o papel para fazer a furação e vai ficar exatamente a mesma margem nas capas como foi feita no miolo, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o fechamento
do espiral. A gente vai, com essas plaquinhas, elas vão servir para duas coisas. Como um gabarito para saber o tamanho do seu espiral, né? O meu, esse aqui é 5/8 polegadas, né? Que é de 16 milímetros. As caixas que a gente compra, ela vem com essa indicação. Mas digamos que você perdeu a capa, a caixa não tem mais a medida do seu espiral, não sabe mais qual é. O que que você pode fazer? Você pode posicioná-lo aqui no gabarito e você, deixa eu mostrar aqui, vai ver que o tamanho dele, ele se encaixa perfeitamente aqui, certo? A segunda utilidade, a utilidade dessa plaquinha é para você posicionar ela aqui, de modo a saber exatamente que espaço precisa ficar para quando você empurra a alavanca, ela feche e imprense exatamente o tanto certo para que não deforme o seu espiral, certo? Aqui nós temos medidas também, né? Aqui, ó, de as polegadas que a gente pode utilizar, né? No caso, a gente vai girando esse parafuso até chegar na posição que a gente quer. No caso, como é um espiral 5.8, eu vou girar até chegar nessa linha aqui. Pronto, chegou na linha que é de 5/8, né? 5/8 polegadas. Mas eu poderia também utilizar a minha plaquinha. Olha, veja como ela fica justamente na medida certa, né? Então, existem essas duas formas de posicionar. Então, eu vou fazer a furação nesses papéis. Suponhamos que os rosas são as capas e o branco é o miolo, certo? Eu vou furar tudo de uma vez, porque são papéis finos, então não vai ter problema nenhum. Eu vou perfurar todos juntos, apenas para demonstrar para vocês como é que coloca o espiral. Suponhamos que essa aqui seja a capa. Eu vou fazer aqui uma marcação para eu saber que essa é a capa, certo? Quando a gente vai colocar o espiral, a gente pega a capa de trás e a gente vira de modo que a capa de trás ela fique junto com a capa da frente, certo? Porque ela vai ficar assim, aqui é a minha frente, aqui é a minha capa de trás. Então eu vou virar de modo que as capas se encontrem. E aí eu vou colocar o meu espiral. Se vocês observarem, ela tem essa parte que a gente vai colocar, né? Vai conseguir pôr nos buracos, e essa aqui que encerra, né? Então essa parte que encerra, ela vai ficar atrás. Ela vai ficar aqui atrás. E aí o espiral eu vou colocar ele vindo assim pela frente, né? E puxo até aqui. Então, quando ele estiver fechado, que eu for virar a capa de trás, colocar novamente na sua posição, ela vai ficar presa aqui e essa parte vai lá para trás, certo? Aí agora eu corto, né? Eu já posso ter cortado antes também, se eu quiser. Basta eu contar a quantidade de furos, que vai ser a mesma quantidade de duplo anel. Eu posiciono ela bem aqui no meio, virada para baixo, puxo o papel para cima, aciono a alavanca e à medida que eu empurro a alavanca, ela vai fechando o espiral. Eu acabei deixando uma aqui lá de fora, deixa eu apertar de novo. Pronto. Fechei meu espiral. Quando eu boto a capa para trás, ó como é que fica. Fica na posição correta e a parte fechada do areol, digamos assim, ela fica lá para trás, certo? Ah, e só lembrando que aqui, sempre quando a gente termina o seu uso, o confete da furação ele fica aqui. Então, ó, a gente abre e vai empurrando ele pra fora para fazer a limpeza e esvaziar aqui o espaço, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!